Oi, gente. Então, nessa aula vamos falar do sistema visual, olfativo e gustatório. Começando pelo visual, o caminho que a luz vai fazer lá dentro do olho até chegar na retina. Então, primeiro ela vai passar aqui pela córnea, depois ela passa pelo humor aquoso, que é esse líquido que está aqui atrás da córnea. Depois ela passa pelo cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho, que vai fazer a convergência das ondas pro fundo do olho, que é onde a gente tem a retina. Então a retina, ela é parte do sistema nervoso, onde a gente vai ter a presença de neurônios ali, recebendo o sinal e transformando ele, recebendo esse sinal luminoso, transformando ele em sinal elétrico, que vai ser passado para o nervo óptico e levado lá para o sistema nervoso central. Na retina, como a gente vê aqui nessa parte da imagem, a gente vai ter essa região chamada de mácula, e no centro da mácula a gente tem a fóvea. A fóvea ela vai conter células do tipo cone. Então lá na retina a gente tem dois tipos de células que vão receber a luz. Os cones, responsáveis pela visão em cor, e os bastonetes, que são responsáveis pela visão em preto e branco. A fóvea, que é essa região central da mácula, ela contém muitos cones, ou seja, ela é uma região especializada na percepção das cores das imagens. Agora falando das camadas da retina. Então a luz veio lá da parte de fora do olho, aqui essa parte está representada a parte mais externa, ali perto do humor vítreo, e aqui a gente está indo para o fundo da retina. Então quando a luz passa aqui, ela vai passar por todas essas células até chegar nas células fotorreceptoras, ou seja, os cones e os bastonetes. Aqui nos cones e bastonetes, quando a luz atinge, a gente vai ter uma transformação química acontecendo e vai ter a geração de um sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai passar para as células horizontais, bipolares e amácrinas, até chegar na célula ganglionar, que é um neurônio, e os axônios dessas células ganglionares vão se juntar, formar o nervo óptico que vai lá para o sistema nervoso central. Então, a função neural da retina. A gente tem o sinal elétrico sendo formado aqui nas células fotorreceptoras, e esse sinal ele vai ser passado para frente, passado para as outras células através de um fluxo direto de corrente elétrica, ou seja, dos fotorreceptores para as células horizontais, bipolares e amácrinas, a gente não vai ter a geração de potencial de ação. Vai ser através de fluxo de corrente mesmo. Quando o sinal chega nas células ganglionares, daí sim as células ganglionares que vão gerar um potencial de ação que vai ser passado para o nervo óptico. Quando a gente tem a luz batendo aqui nos fotorreceptores, a gente vai ter a geração de uma hiperpolarização nessas células. E essa hiperpolarização ela vai ser tão forte quanto a intensidade da luz que chega, ou seja, quanto mais luz chega, quanto mais intenso é o estímulo, maior vai ser a hiperpolarização. E é através disso que a gente consegue distinguir a intensidade da luz. Agora falando sobre os tipos de células. A gente já falou um pouquinho sobre os fotorreceptores, que são os cones e bastonetes, que vão receber primeiramente o estímulo e transformar em sinal elétrico. E depois a gente vai ter esses três tipos de células que estão mais aqui para o meio. Então tem as células horizontais, bipolares e amácrinas. São células menos importantes da gente entender, mas que têm funções muito importantes ali na retina. Então as células horizontais, elas são sempre inibitórias, então elas vão fazer essa inibição lateral, justamente por elas estarem no meio do caminho ali, e elas vão fazer, vão permitir com que a gente tenha a percepção do contraste da visão. Então aqui na imagem fica mais fácil de entender. A gente tem essas células horizontais no meio, e elas vão, através de inibição, elas funcionam mais ou menos como um funil. A partir da inibição, é como se elas fizessem com que o sinal convergisse para algumas regiões específicas da retina, dando essa percepção de contraste que a gente tem nas imagens.
Daí a gente vai ter as células bipolares, que são essas aqui, que ficam entre as células, os fotorreceptores aqui, cones e bastonetes, e entre as células ganglionares. E a gente tem dois tipos de células bipolares. As que são despolarizantes, ou seja, que vão excitar, e as células hiperpolarizantes, que vão ter uma função de inibir. E por fim, as células amáquinas, que vão ser interneurônios, que vão ajudar a analisar os sinais visuais. Então, quando a gente vê lá os outros sistemas, a gente vê que o sinal ele começa a ser interpretado só lá no encéfalo. No caso do sistema visual, a gente já vai na própria retina, ou seja, na periferia, a gente já vai começar a ter a interpretação do que a gente está vendo, através desses interneurônios, que são as células amáquinas. Agora falando dos cones e os bastonetes, que são os fotorreceptores que vão conter as substâncias químicas responsáveis pela percepção das cores, da visão. A morfologia das células. A gente vai ter aqui o segmento externo, que é onde a gente tem a membrana revestida com os pigmentos, com essas substâncias fotoquímicas. No caso dos cones, a gente tem pigmentos coloridos. No caso dos bastonetes, a gente tem a rodopsina. A gente vai ter um segmento interno, que é onde fica o citoplasma das células e onde a gente vai ter as mitocôndrias gerando energia. A gente vai ter o núcleo e depois do núcleo a gente tem o terminal sináptico aqui na ponta, que é da onde vai passar o sinal dessa célula para próximas células. Então aqui vai acontecer a transformação química dos pigmentos que a gente tem, o sinal vai passar por toda a célula até chegar lá no corpo sináptico, no terminal sináptico, para ser passado para a próxima célula. Diferenciando os cones e bastonetes. Então a gente tem o próprio formato deles. O cone vai ter esse formato de cone, justamente por isso que ele tem esse nome. E isso acontece porque o segmento externo dele é um pouco mais curto, então ele tem menos discos. Como a gente já tinha dito, ele é responsável pela visão em cores e ele vai possuir 3 variantes de substâncias fotoquímicas coloridas, que em conjunto são chamadas de iodopsinas. Já os bastonetes, eles vão ter esse formato mais de cilindro, então é bastão, um formato de bastão, por isso o nome de bastonetes. E eles contêm a substância chamada rodopsina. Como a gente já tinha dito, são mais responsáveis por visão em preto e branco. Outra coisa importante, na periferia da retina a gente vai ter mais bastonetes, enquanto na parte central da retina a gente tem mais cones. Como que acontece então o processo de fototransdução lá nos bastonetes? Ou seja, quando a luz bate nessas células, o que vai acontecer? Quando a gente está em repouso, entre aspas, ou seja, quando a gente está no escuro, sem estímulo luminoso, o que vai estar acontecendo? A gente tem o bastonete, que é aquela célula lá da retina, e na membrana do bastonete a gente vai ter a rodopsina, que é o fotopigmento. Então a rodopsina nada mais é do que uma proteína de membrana. Dentro da rodopsina a gente tem o retinal, que é aquele derivado da vitamina A. Então lembrar que aqui a importância da vitamina A para a visão. Aqui na segunda imagem a gente tem então o estímulo da luz chegando. Quando a gente tem a luz chegando, a rodopsina ela vai sofrer esse processo de desbotamento, então ela vai passar da cor púrpura para a cor amarela, e o retinal que estava lá dentro, que antes estava inativo, agora vai ficar ativo. Então esse é um dos processos que acontecem ali, da rodopsina, que antes estava com o retinal inativo, ficando ativo quando a luz bate aqui dentro. Falando agora da parte elétrica ali dentro da célula, quando a gente está no escuro, sem o estímulo luminoso, os canais de sódio que tem na célula, eles sempre estão abertos. O que gera essa abertura dos canais é a presença de GMPC cíclico ali dentro da célula. Então o GMPC cíclico, ele está estimulando a abertura dos canais de sódio.
o sódio está entrando dentro da célula e isso causa despolarização. Lembra lá das primeiras aulas de neurofísica que o que causa a despolarização da célula é deixar ela mais positiva, porque em repouso a membrana interna está negativa. Então, quando a gente tem íons positivos, sódio entrando, isso causa despolarização. Então, quando a gente está no escuro, sem o estímulo, a célula está constantemente em despolarização, constantemente com o sódio entrando. E quando a célula está em despolarização, ela está liberando o glutamato. Então, aqui a gente tem a representação disso acontecendo. O glutamato está sendo liberado quando a célula está no escuro. Quando a luz atinge, o que vai acontecer? A gente vai ter a transformação desse GMPC cíclico em GMP. Como era o GMPC cíclico que fazia a abertura dos canais de sódio e ele está se transformando em GMP, os canais de sódio começam a se fechar, a célula começa a ficar negativa e isso vai gerar uma hiperpolarização da membrana interna da célula. Com a hiperpolarização da membrana, o glutamato que antes estava sendo liberado para de ser liberado. Então, basicamente, esse é o processo de fototransdução que acontece lá nas células receptivas. A luz bate, os canais de sódio, que antes estavam abertos no escuro, se fecham, o glutamato para de ser liberado. Como que é esse processo químico ali da rodopsina que vai acontecer? Então, a gente tinha a rodopsina lá no escuro. Quando a gente tem a energia luminosa, a gente vai ter essa série de reações químicas acontecendo. Não precisa decorar o nome disso, só saber que a rodopsina vai ser degradada até chegar lá na meta-rodopsina 2. Também não precisa saber o nome, só saber que ocorre essa degradação. Quando ocorre essa degradação, a gente vai ter a proteína G transducina sendo ativada, e é essa proteína G transducina que faz aquele processo de GMPC cíclico se transformando em GMP. Então a gente vai ter a redução aqui do GMPC cíclico, com a diminuição do GMPC cíclico, os canais de sódio se fecham, ocorre a hiperpolarização da membrana, ou seja, tem a liberação de um potencial inibitório pós-sináptico. A célula fica hiperpolarizada e para de liberar glutamato. Basicamente é isso que a gente tem que saber. Dentro desse processo químico aqui, entender que o retinal está sendo ativado quando a luz bate. E daí lembrar da vitamina A, que é importante para que esse processo aconteça. Agora as células bipolares, que vão ser as primeiras a receber esse sinal que está vindo lá das células fotorreceptoras. Então aqui a gente tem os bastonetes. Coloquei a imagem aqui de novo para ficar mais claro. O processo aconteceu aqui. A gente estava no escuro, tinha sódio entrando, fazendo com que a célula ficasse despolarizada. A luz bateu, canais de sódio se fecharam, o glutamato parou de ser liberado. Quando a gente está no escuro, esses bastonetes eles estão on, ou seja, eles estão despolarizados, enquanto as células bipolares estão off, ou seja, elas estão inativadas. O que é a célula bipolar tipo off, que é quando está no escuro? Os canais de cátion ativados por glutamato vão gerar despolarização. Lembra que eu tinha dito que quando o fotorreceptor, o bastonete, ele está no escuro, ele está despolarizado e ele está liberando glutamato. O glutamato está indo lá para a célula bipolar, que é no escuro a célula off. Então aqui no escuro, o glutamato está ativando canais de cátions, gerando despolarização. Essa célula está em off. Bateu a luz nos bastonetes. O canal de sódio fechou, glutamato parou de ser liberado. Pouco glutamato indo para a célula bipolar faz com que ela fique on. Então ela vai gerar hiperpolarização. A célula bipolar entrando em hiperpolarização, ela começa a liberar glutamato. Com a liberação do glutamato para a célula bipolar, pela célula bipolar, esse glutamato vai ir lá para as células ganglionares. As células ganglionares vão ser estimuladas e vão gerar um potencial de ação. Esse potencial de ação é passado para o nervo óptico e assim a gente tem todo o processo de transformação.
do sinal que estava vindo aqui para as células fotorreceptoras, um sinal de onda visual que foi transformado em potencial de ação, que vai ser passado lá para o encéfalo para ser analisado. Como eu tinha dito, as células horizontais vão estar aqui fazendo inibição, responsáveis por gerar contraste nas imagens. As células amácrinas, que são aqueles interneurônios, estão aqui já ajudando a imagem ser analisada direto na retina. Então, basicamente, esse é o processo. Parece complicado, é complexo de guardar, mas no fundo não tem muito segredo. Só lembrar daquilo que eu falei. Então, só recapitulando para guardar mais uma vez. Estamos no escuro, o canal de sódio está aberto, o glutamato está sendo liberado para a célula bipolar. Essa liberação de glutamato faz com que a célula bipolar fique despolarizada, ela está em off, está no escuro. A luz bateu, rodopsina foi degradada, ativou retinol, MPC cíclico começa a se transformar em AMP, a redução do MPC cíclico dentro da célula faz com que os canais de sódio se fechem, o glutamato para de ser liberado, com pouco glutamato sendo liberado, a célula bipolar fica hiperpolarizada, ela começa a liberar glutamato para a célula ganglionar. A célula ganglionar, quando recebe glutamato, gera potencial de ação, assim a gente tem o estímulo gerado. Isso a gente estava falando para os bastonetes. Para os cones, como que vai ser? Basicamente é a mesma coisa que acontece. A diferença é só o fotopigmento. Enquanto nos bastonetes a gente tem a rodopsina, nos cones a gente vai ter 3 tipos de pigmentos. E cada um desses pigmentos vai responder a um comprimento de onda diferente. Então a gente tem aqui cones para azul, que são baixo comprimento de onda. Então é aqui que eles trabalham. Eles são chamados de azul porque o azul tem baixo comprimento de onda, mas não é que eles peguem só azul, é só um nome. Então, esse tipo de fotopigmento, ele vai ser responsável por pegar ondas de comprimento de 400 até mais ou menos 500 e pouquinhos aqui. A gente tem o cone para verde, que vai pegar esse comprimento de onda aqui, de mais ou menos 450 até 600 e pouquinhos. Então é de médio comprimento. E o de vermelho, cones para vermelho, que é de longos comprimentos de ondas. Então, daqui até aqui. Precisa saber esses valores? Não, só entender que tem 3 tipos de fotopigmento, um para baixo comprimento de onda, um para médio comprimento de onda e um para longo comprimento de onda. Como que o olho vai fazer a diferenciação? Então, como que a gente consegue perceber qual cor a gente está enxergando? Basicamente, eu vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro. Imagina que você está enxergando uma coisa azul. O que vai acontecer? A onda azul, ela tem um baixo comprimento. Então, é como se a gente estivesse pegando uma onda aqui, ó, de baixo comprimento. O que isso significa? Aqui está escrito absorção de luz, ou seja, o quanto que vai estar sendo absorvido pelos pigmentos dos cones. Vamos dizer que a gente está enxergando uma cor azul que tem 450 nanômetros. Então ela está aqui. O que isso significa? Que ela vai ativar em torno de 100 cones, um pouquinho só, em torno de 100 cones azuis, um pouquinho só de cone verde e nenhum cone vermelho. Essa quantidade alta de cone azul sendo ativada e um pouquinho só de cone verde faz com que a gente tenha a percepção exata daquela cor azul que a gente está vendo. Agora vamos dizer que a gente esteja vendo uma cor roxa. Um exemplo seria uma cor amarela, por exemplo. Então aqui a gente está no amarelo, significa que essa quantidade aqui de cone vermelho vai estar sendo ativada, essa quantidade aqui de cor verde vai estar sendo ativada, enquanto não vai ter praticamente nenhum cone azul sendo ativado. Então é a proporção
dos diferentes cones que a gente tem sendo ativados, que vão dar essa diferenciação de cada cor exata que a gente vê. E por fim, a gente tem as células ganglionares. Então a gente já falou dos cones bastonetes, que são as células receptoras. Vão passar o sinal para aquelas células bipolares, amácrinas e horizontais. E daí, por fim, a gente tem as células ganglionares, que são as últimas que vão receber o sinal. A gente tem 3 tipos de células ganglionares. As células P, que são menores e conduzem os impulsos lentamente. Então elas estão mais relacionadas com a forma e a cor do objeto. E a gente vai ter as células do tipo M, que são grandes e vão conduzir os impulsos rapidamente. E elas se relacionam com percepção de movimento do objeto. Então, só lembrar disso. P P de pequeno, forma e cor do objeto. M de maior e de movimentação do objeto. E daí a gente vai ter as células que não são nem M e também não são P, que são responsáveis por visão em cor. Então essas células vão estar mais ligadas aos cones. Então agora que a gente teve ali o processo de transdução que aconteceu na retina, o sinal vai ser passado para o sistema nervoso central. Como que vai acontecer isso? A gente tem a retina temporal, que é essa lateral aqui, e a gente tem a retina nasal, isso em cada olho. O nervo óptico ele vai se formar, como eu tinha dito, pela junção dos axônios das células ganglionares. Então eles se juntam em várias fibras ali, formou um nervo óptico. O nervo óptico vai sair da retina. Essas fibras que são temporais, ou seja, as laterais, tanto do olho esquerdo quanto do olho direito, elas vão seguir reto em direção ao tálamo. Seguem reto. Já as nasais dos dois olhos, essas fibras da retina que estão na parte do meio, elas vão cruzar. A que estava do olho esquerdo vai cruzar para o direito, a que estava no olho direito vai cruzar para o lado esquerdo. Esse cruzamento que a gente tem entre as fibras nasais de cada retina é chamado de quiasma óptico. Então lembra que quiasma vem do grego que significa X, então vai formar esse X que é o cruzamento das fibras. A gente teve o cruzamento, as fibras vão seguir. Aqui no lado esquerdo a gente vai ter então a junção da parte temporal do olho esquerdo com a parte nasal do direito, que vai formar o trato óptico. Então a via que sai do quiasma óptico até o tálamo é chamado de trato óptico. Do lado direito a mesma coisa. A gente vai ter a parte temporal do direito, que se juntou com a parte nasal do esquerdo, e essa parte que vai do quiasma óptico até o tálamo direito, a gente tem o trato óptico. Então aqui, trato óptico esquerdo, trato óptico direito. Os dois chegaram lá no tálamo. No tálamo eles vão inervar o corpo geniculado lateral do tálamo. Lembra que o tálamo é a porta de entrada para tudo que vai para o córtex. Então a gente precisa mandar o sinal para o córtex do encéfalo, mas antes ele vai passar pelo tálamo. Lembra que na aula de auditivo eu tinha falado que as vias auditivas elas inervam o corpo geniculado medial. A via óptica vai inervar corpo geniculado lateral. Então lembra disso para a prova. Corpo geniculado lateral via óptica, corpo geniculado medial via auditiva. Saiu do tálamo, a gente vai ter a radiação óptica. Então essas fibras que saem do tálamo em direção ao córtex é chamado de radiação óptica. E por fim a gente chega lá no córtex visual primário. Lembra que onde está o córtex visual primário é lá no lobo occipital. Falando então do tálamo, que a gente vai ter depois do quiasma as fibras indo para o tálamo. Como eu tinha dito, vão inervar os núcleos geniculados laterais.
E esses núcleos lá do tálamo, eles vão estar separados em 6 camadas, tanto o lado esquerdo quanto o direito. E cada uma dessas camadas vai receber uma informação que está vindo de uma parte específica da retina. Então, isso significa que as informações no tálamo ainda estão separadas. Então, como eu tinha dito, a gente tem uma retina temporal direita, que vai seguir reto. Então, ela vai estar inervando só o tálamo direito, nas camadas específicas. A gente vai ter uma retina nasal direita que vai cruzar. Então, lembra que a retina nasal é que cruza. Então, a direita vai para o lado esquerdo. A retina nasal esquerda vai para o lado direito. A retina temporal esquerda continua reta. Vendo aqui, então, camada 1 e 2, tanto do direito quanto do esquerdo, vão estar responsáveis, vão ser as camadas M. Então, lembra que M de célula maior, responsável por movimentação dos objetos. E daí as camadas de 3 até a 6 são as chamada de camada P, porque recebe os sinais vindo das células P, que são aquelas células pequenas. E daí a gente tem as camadas 2, 3 e 5. Então aqui 2, 3 e 5, que está representado em azul escuro aqui, e 2, 3 e 5 em rosa mais claro aqui, que são ipsilaterais, ou seja, estão recebendo informações vindo da retina temporal. A direita em azul escuro, a esquerda nesse rosinha mais claro. E daí a 1, 4 e 6 contralaterais, que é esse azul mais claro aqui da retina nasal direita indo para o outro lado, aqui desse vermelho mais escuro indo para o lado contralateral. Não precisa decorar esses números e saber qual que é ipsilateral, qual que é contralateral, e também não precisa decorar aqui dos números de camada MP. O importante é a gente entender que a informação está separada. Então, cada parte da retina está mandando a informação para uma parte específica lá do tálamo. E a gente tem alvos não talâmicos, ou seja, o trato óptico vai levar informações para locais que não vão ser o tálamo, ou seja, o destino final não vai ser o córtex. Parte das fibras que estão lá no trato óptico vão ser levadas para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que estão responsáveis pelo ciclo circadiano. Lembra lá das aulas de sono e vigília que a gente falou? Que a gente tinha um relógio, que era o núcleo supraquiasmático, que fazia com que o nosso corpo entendesse se estava de dia, se estava de noite, e através disso ia ter um controle hormonal do nosso corpo. Então, para o núcleo supraquiasmático entender se está claro ou não, se está dia ou noite, ele precisa receber essas informações vindo lá do trato óptico através dos sinais luminosos. A gente vai ter uma área pré-tectal do mesencéfalo, que é o núcleo de Edinger-Westphal, que também vai receber estímulos vindos lá do trato óptico, que tem a ver com o movimento ocular e com reflexos pupilares. Então, quando a gente coloca uma lanterna no olho de uma pessoa e a pupila dela contrai, é justamente porque esse sinal luminoso está indo lá pro mesencéfalo, e lá no mesencéfalo a gente vai ter o desencadeamento da movimentação fazendo com que a retina contraia. Então isso aqui é importante principalmente para neuro. Quando vocês estiverem em neuro, vocês vão ver que uma das partes do exame físico é fazer isso, e isso ajuda a entender qual parte do tronco encefálico está lesada. Então, no caso, se você faz um reflexo pupilar e ele não dá do jeito esperado, ou seja, você coloca a lanterna lá no olho e a pupila não contrai, significa que você está com um problema lá no mesencéfalo. Entre outras coisas que pode estar acontecendo também, a depender do sinal que você vê quando você faz o reflexo pupilar. Outra parte que vai receber sinais vindo do trato óptico vai ser o colículo superior do mesencéfalo, e tem a ver com o reflexo do olho. Então, a depender dos estímulos que a gente recebe, a gente vai ter certos reflexos da movimentação mesmo do olho. Isso acontece pela ação do colículo superior do mesencéfalo.
E por último, a gente tem o córtex visual primário. Então, como eu tinha dito, a informação passa pelo tálamo e depois vai lá para a área 17 de Brodmann, que está no lobo occipital. E a gente tem esse fenômeno aqui chamado de retinopatia. Lembra que eu tinha dito que a informação sai da retina, nas camadas, e vai para o tálamo nas camadas correspondentes. No córtex a mesma coisa. A gente vai ter partes, camadas ali da área 17, e cada uma vai receber uma informação vinda de uma área específica da retina. Então os sinais vindos lá do tálamo vão entrar nessa camada 4 do córtex. Lembra que o córtex histologicamente é dividido em várias camadas. E essas informações vão ficar separadas conforme a origem de cada uma, ou seja, de cada região da retina que ela veio. Depois que entra ali pela camada 4, elas vão passar para a camada 4B e 3, e é nessas camadas que a informação pela primeira vez vai começar a se juntar. Então aquilo que está vindo do olho esquerdo vai se juntar com aquilo que está vindo do olho direito, e a gente vai ter uma visão única. Então é só aqui nessas camadas 4B e 3B que ocorre essa junção e a gente passa a ter uma visão única. Então dessa aula era isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar para mim. Estou à disposição aí do que vocês precisarem. Logo mais eu mando para vocês também a parte de sistema gustativo e olfatório.